Hoje eu vou te ensinar um método bem simples para validar uma decisão antes de dar o primeiro passo. Se você vive travando na hora de tomar uma decisão, eu vou te falar uma coisa que dói, mas ela liberta. O problema não é falta de capacidade para decidir, é falta de critério. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem critério, qualquer decisão vai parecer muito arriscada. E aí o que acontece? A mente faz aquilo que ela sabe fazer muito bem. Ela cria milhares de cenários. Porque daí o que acontece em seguida? Você paralisa. Mas para tudo existe método e técnica. Para isso também. E eu vou te ensinar um método bem simples para validar alguma decisão que você tenha que tomar. Mas assim, bem importante, sem romantizar coragem e sem depender daquele sentimento de sentir certeza para aquela decisão. Talvez você pense assim, Ana, mas eu tenho muito medo de escolher errado. Mas eu te digo que escolher errado não é o maior risco. O maior risco é ficar parada no mesmo lugar, assim como eu fiquei, e contei para vocês no último episódio, por 2 anos, por medo de decidir, por medo de errar. E decisão não precisa de garantia. Decisão precisa de direção. E direção se constrói com validação prática, não com ansiedade. Aqui vai para você um mini método de validação de decisão, com 4 perguntas. Pega uma decisão que está na tua cabeça agora e responde com honestidade. Essa decisão minha, ela está resolvendo um problema real ou ela só está aliviando alguma emoção momentânea? Essa pergunta serve para separar a decisão madura de decisão impulsiva. Porque às vezes você quer mudar de trabalho porque você está exausta naquela semana. E não porque o caminho está errado, mas porque você está sem limite, você está sem estrutura, você está sem descanso. Ou o contrário também pode acontecer. Você diz que está tudo bem, mas no fundo já não faz mais sentido. E aí que vem a pergunta, é um problema de fase ou de rota? Mais uma pergunta de validação para a tua decisão. Eu quero o processo ou eu só quero o resultado final? Essa pergunta evita muita frustração. Você quer empreender, mas você quer aprender? Você quer falar com pessoas, oferecer produtos, errar, ajustar? Ou você só está querendo status de empreendedora? Você quer uma mudança de carreira, mas você quer também estudar, começar pequeno? Ou o que você quer, na verdade, é só escapar do desconforto atual? Quem quer só resultado sempre trava no meio do caminho. A pergunta de número 3 para validar essa tua decisão. Eu tenho recurso mínimo para começar do jeito imperfeito? A nossa mente ama exigir perfeição para começar o movimento. Principalmente alguns perfis comportamentais específicos, mas isso é assunto para um outro episódio. Então a pergunta correta não é eu tenho tudo para começar? A pergunta certa é eu tenho o mínimo para testar? E mínimo aqui que eu estou falando pode ser tempo, pode ser habilidade, pode ser contato, pode ser financeiro, pode ser energia, pode ser espaço na agenda. Se existe o mínimo, existe o começo. A 4ª e última pergunta para validação da tua decisão. E essa é fantástica. O custo de não tentar é maior do que o risco de tentar? Essa pergunta, na verdade, é o corte final. Porque muita gente calcula o risco de tentar, mas ignora o risco de ficar. E ficar também tem custo. Custo emocional, custo de tempo, custo de identidade, custo de ir se acostumando com uma vida que não parece ser mais sua. Agora a parte mais importante, paralisia. Se você respondeu as perguntas e mesmo assim você sente que trava,
Presta atenção nisso. Paralisia vem de excesso de cenário na nossa cabeça. Você não está cansada, não. Você está com a mente lotada. Você não decide porque quer prever tudo. E prever tudo é impossível. A mente, ela tenta te proteger criando simulações infinitas. Quer ver um exemplo? E se eu perder dinheiro? E se eu me arrepender? Mas e se eu perder o respeito? E se eu falhar? E até mesmo o e se der certo e eu não der conta? E aí, no meio desse monte de cenário, desse monte de e se, você não age. E sem ação, não tem clareza. Ações pequenas, mesmo que pequenas, elas geram uma clareza gigantesca. A clareza da nossa vida, do nosso cenário, do que a gente quer e do que a gente busca, ela não cai do céu. Clareza, literalmente, é intimamente ligada a movimento. E é por isso que aqui entra algo muito curioso. As pessoas mais confiantes não são as que têm mais clareza. São as que fazem teste e observam resultados. Decisão não é salto cego, não é pular sem saber se tem água naquela piscina. Decisão é teste orientado. E eu gosto muito de trazer essa frase e trazer esse ponto de vista porque muda tudo. Você não precisa, de uma vez por todas, mudar toda a tua vida para validar um caminho. Você só precisa experimentar uma amostra real daquilo. Além das 4 perguntas, eu vou trazer agora um bônus. Exemplos simples de microdecisões testáveis em 7 dias. Eu vou te dar alguns exemplos prontos e você encaixa o que melhor cabe aí na tua vida. Por exemplo, quero mudar de carreira, mas eu não sei se é isso. Teste de 7 dias. 30 minutos por dia estudando o básico da área. E no 7º dia você vai escrever: o que me deu energia? O que me drenou? O que eu faria por mais 30 dias? Porque se em 7 dias você já odeia o processo, não é sinal que automaticamente você tem que desistir, mas certamente é um sinal para você ajustar a expectativa. Afinal de contas, carreira é processo, né? Não é fantasia. Exemplo 2. Quero empreender, mas tenho medo. Teste de 7 dias. Escolhe lá o teu produto ou serviço possível. E depois você vai falar com 5 pessoas, fazendo 5 perguntas. Você pagaria por isso? Quanto você acha que seria um preço justo por isso? O que te faria dizer sim para esse produto ou serviço? O que te faria dizer não para esse produto ou serviço? Que dúvida você teria em relação a esse produto ou serviço? Isso é validação. Isso tira a ideia da cabeça e traz a ideia para o mundo. Terceiro, e acredito que muito pensado por muitas mulheres. Quero decidir sobre um relacionamento ou uma mudança pessoal. Teste de 7 dias. Tomar uma atitude diária, mesmo que pequena, que te traga de volta clareza, dignidade. Por exemplo, colocar limite claro para as pessoas ou para a pessoa, parar de se explicar, conversar com muita verdade e não esquecer de anotar como você se sente após cada interação. E no final de 7 dias a pergunta vai ser: eu estou me sentindo mais eu ou menos eu? Então agora, para fechar, anota isso. Decisão boa não é a que dá menos medo. E como já é de praxe, eu vou deixar uma pergunta para levar com você. Qual é a decisão que está te rondando hoje? E aproveitando, qual a micro decisão que você pode fazer durante 7 dias em relação a essa decisão para poder validar?
Agora, se você sente que trava sempre no mesmo ponto, muitas vezes não é falta de capacidade, é ponto cego, é padrão. E isso se trabalha com método. E no próximo episódio eu vou explicar justamente sobre padrões comportamentais e por que normalmente duas pessoas super capazes travam por motivos tão diferentes. Os perfis, os padrões de comportamento podem explicar perfeitamente bem isso. Não se esquece, não basta só escutar, tem que aplicar. Afinal de contas, o teu próximo nível não é sorte, é construção e eu te vejo lá.